Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje vamos explorar a química no nosso cotidiano. Dos fenômenos químicos inerentes ao ser humano, as possibilidades de desenvolvimento econômico e tecnológico por meio da indústria química e também a preocupação com a segurança. A gente desvenda tudo aqui, porque o nosso objetivo é te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. E se já rolou uma química aí com o episódio de hoje, vamos juntos! Os primeiros sinais de familiaridade com processos químicos no Brasil aparecem com os povos indígenas, a exemplo da extração do corante de urucum e da seiva do genipapo utilizados na pintura corporal e que tanto chamaram a atenção dos portugueses nos anos 1500. Mas só na década de 1910 surgem os primeiros cursos de química no país, que hoje estão espalhados em toda parte. Desde antes da chegada dos portugueses, povos indígenas já faziam diversas ações envolvendo a química aqui no Brasil. Eles sabiam como extrair o corante vermelho do urucum e a seiva do genipapo, que ao reagir com a pele produz uma coloração negro-azulada. Mas é somente após a vinda da família real para o Brasil que aulas de química começam a ser ministradas na Academia Real Militar, em 1811, e nas escolas de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Em 1812, é criado o Laboratório Químico Prático do Rio de Janeiro, cujo propósito era o desenvolvimento de pesquisas químicas com finalidade comercial. O primeiro produto analisado foi o pau-brasil. Os primeiros cursos que abrangiam a química surgem no Brasil na década de 1910. O primeiro foi no Mackenzie College, e em seguida na Escola Superior de Química da Escola Oswaldo Cruz, e em 1918 no Instituto de Química, no Rio de Janeiro, que, entre outras coisas, fazia a análise da manteiga importada que era consumida no Brasil. Em 1922 foi criada a primeira Sociedade Brasileira de Química, no bojo das celebrações do centenário da independência do Brasil. Ela existiu até 1951. E foi em 1977 que nasce a nova Sociedade Brasileira de Química. A entidade existe até hoje e consolidou o papel da sociedade civil no impulso das pesquisas em química no país. Fundamental foi o Plano de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, lançado em 1985, que estimulou o ensino e o progresso da química brasileira por todo o país. Atualmente, são cerca de 250 instituições de ensino, entre faculdades e universidades públicas e privadas, que oferecem cursos de química entre graduação, mestrado e doutorado no país. Não é preciso ser um estudioso de química para perceber a presença dessa ciência no cotidiano, seja em fenômenos como a respiração e a digestão ou no uso de substâncias químicas para a limpeza da casa, por exemplo. Com suas fórmulas e palavras difíceis, a química pode muitas vezes parecer distante da nossa vida, mas ela está bem presente no nosso dia a dia em atos simples como lavar os dentes, os cabelos e até comer e respirar. Pode não parecer, mas a química está em todos os cantos, em todas as coisas. O fogo, por exemplo, chama de uma vela ou a boca do fogão aí na sua casa. Esse fogo que é muito bonito, é útil, não passa de uma reação química entre moléculas do elemento carbono com a molécula do oxigênio presente no ar. Essa reação é tão importante que ela ganhou um nome especial, é a reação de combustão. Dentro do nosso corpo, das nossas células, também acontece uma reação de combustão. Na verdade, é essa reação química que nos dá energia para viver, para se mexer e para fazer todas as coisas. Quando puxamos o ar, levamos oxigênio para dentro das células do nosso corpo, até lá na pontinha dos dedos.
Durante a pandemia do novo coronavírus, uma das principais formas de prevenção envolve uma reação química importante. Ao lavar as mãos ou usar o álcool em gel, quebramos as moléculas de gordura do vírus. Agora, na pandemia de coronavírus, a química é ainda mais central. Os remédios que tomamos para combater as doenças são todos pequenas moléculas que se ligam a esses invasores, como os vírus. Muitos químicos estão trabalhando agora para descobrir uma molécula que possa ligar e destruir o coronavírus. Mas enquanto não temos essa molécula, é importante limparmos bem as mãos. E aqui encontramos mais química. O álcool gel é uma mistura entre moléculas de álcool, as mesmas que encontramos na cerveja, nas bebidas alcoólicas, com moléculas maiores e mais compridas, chamadas de polímeros, que deixam o gel mais grosso e pegajoso. O sabão e o detergente, aí na pia do seu banheiro, são mais químicas no nosso dia a dia. Eles são feitos de moléculas que ajudam a misturar com a água aquelas sujeiras mais grudentas e oleosas que insistem em ficar presas na nossa mão, na nossa roupa. Misturando com sabão, conseguimos dissolver e desgrudar essas moléculas de sujeira na água. Justamente com o objetivo de aproximar a química do público em geral, professores da Universidade de São Paulo explicam de maneira bem simples como essa ciência é essencial em nossas vidas. Devido à pandemia, a série de divulgação científica Química é Vida passou a ser virtual, mas a intenção de compartilhar conhecimento sobre a química continua tão ou mais importante nesse momento. E para quem deseja se aprofundar em química, vale mais escolher o curso de Engenharia Química ou só de Química? Uma das carreiras prioriza a criação e o melhoramento de produtos e processos produtivos, enquanto a outra se concentra no estudo das reações envolvidas na síntese de substâncias e materiais. Não é raro que algumas profissões estejam associadas a uma mesma área do conhecimento. Por isso, é comum que exista uma certa dúvida sobre a diferença entre os cursos universitários de Química e de Engenharia Química. Conhecer as atribuições específicas dessas carreiras e também das respectivas graduações é importante para que você tenha a certeza de que está fazendo a escolha certa ao cursar o vestibular. Química e Engenharia Química apresentam diferenças em relação à formação acadêmica. Em média, o curso de Química leva 4 anos para ser concluído. Apresenta mais disciplinas experimentais, como síntese orgânica e síntese inorgânica, e técnicas de análise que aprendemos em Química Analítica e Físico-Química, além de uma base química teórica muito grande. A Engenharia Química, você tem uma base de Química, mas não tão aprofundada quanto ao curso de Química, e muito mais disciplinas de Física e Matemática, que são aplicadas em Engenharia de Materiais, fenômenos de transporte e operações unitárias. O que leva o curso de Engenharia Química a ter um tempo maior em relação à graduação. Em média, são 5 anos. E ao terminar a universidade, quais são as áreas em que os profissionais de Química e de Engenharia Química podem atuar tanto na educação quanto no mercado de trabalho? Químico e engenheiro químico têm diferentes áreas de atuação profissional. Um químico normalmente trabalha em laboratório, desenvolvendo novas substâncias ou materiais, trabalhando com pesquisa, com controle de qualidade, desenvolvimento de técnicas, análises, também trabalha na área de perícia química, enfim, tem um trabalho muito grande nessa área de pesquisa em si. O químico também pode trabalhar como professor, atuando desde o nível fundamental até o nível médio, lecionando essa famosa e maravilhosa disciplina que é. O engenheiro químico, ele trabalha mais na indústria química. Então você tem uma preocupação maior com o desenvolvimento, com o planejamento, com o gerenciamento de um processo industrial. Aplica conhecimentos como, por exemplo, diminuição de um gasto energético de um processo industrial, segurança dos trabalhadores que vão executar esse projeto, verificar a viabilidade econômica, se é possível executar, enfim, tudo isso relacionado à produção de um produto químico a nível industrial. É possível que um químico execute o trabalho de engenheiro químico e vice-versa, desde que tenham as formações complementares necessárias para que possam ter justamente a designação para projetos específicos na área de química e na área de engenharia química. O professor Antenor reforça
que ambas as carreiras possuem várias áreas de atividades no mercado e que o importante é o estudante se formar na carreira em que sentir maior afinidade. Acima de tudo, seja química ou seja engenharia química, é sempre importante lembrar que você tem que ser feliz na profissão que você vai escolher, que você tem que ter gosto, que você tem alegria no trabalho. E dá para ver, né, como eu citei aqui, que um químico, engenheiro químico, o que não falta é setor para trabalhar. E a gente faz uma pausa para o intervalo agora no Ciência é Tudo, mas rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E uma boa gestão dos produtos químicos se faz necessária para evitar intoxicações, doenças crônicas e acidentes em áreas contaminadas, como aconteceu recentemente na explosão em Beirute. A segurança química é um conceito global e no Brasil algumas instituições trabalham para promovê-la. Uma carga com quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio explodiu em Beirute, no Líbano, no dia 4 de agosto, deixando mais de 100 mortos, milhares de feridos e uma cidade devastada. O desastre reacendeu o debate sobre a importância da segurança química. Quimicamente, o nitrato de amônio ele é um oxidante muito poderoso, mas ele não é utilizado diretamente como explosivo porque não há autodetonação. O que eu quero dizer com isso? Precisa sempre de uma fonte de ignição, uma fonte externa, que geralmente é a temperatura. Por isso que a maior parte dos acidentes que envolveram nitrato de amônio, ao redor do mundo, estão sempre associados à ocorrência de algum incêndio. O nitrato de amônio está entre as substâncias controladas pelo Exército Brasileiro. Após o acidente em Beirute, a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados divulgou uma nota esclarecendo seu papel no controle da substância e destacando a eficiência da segurança no país. Além do Exército, outras instituições como a ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, também contribuem com a segurança química no Brasil. Nós temos uma condição que é premissa para se associar à ABIQUIM, que é a subscrição num programa chamado Atuação Responsável. Esse programa Atuação Responsável, ele já coloca uma série de regulamentação, de sugestões, recomendações, etc., de forma com que a gente possa ter o manuseio, o tratamento, a utilização final de forma responsável desses produtos, inclusive minimizando as questões relativas ao meio ambiente. Outro importante agente que contribui para a segurança química no Brasil é o Instituto Nacional de Tecnologia, INT, instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. O Instituto empreende pesquisas avançadas que visam a transparência de tecnologia para o setor produtivo. Dentre as pesquisas realizadas no Instituto Nacional de Tecnologia, nós desenvolvemos processos novos que utilizam matérias-primas alternativas, dando preferência àquelas que são menos agressivas, tanto à saúde do homem quanto ao meio ambiente. Temos uma preocupação muito grande nesses processos novos com o tipo de solvente que é utilizado, tentando substituí-los por aqueles mais amigáveis. A indústria química é responsável pelo fornecimento de insumos para quase todas as cadeias produtivas, desde fertilizantes para o agronegócio e materiais para a construção civil, até roupas e produtos de limpeza. Apesar de muitos não terem essa percepção, a indústria química está presente em praticamente todas as atividades da nossa vida cotidiana e ajuda a manter a qualidade de vida da sociedade. A gente pode pensar na indústria química em dois grandes blocos, Um direcionado à fabricação de produtos de uso industrial e a outra metade, a outra parte, é justamente para a fabricação de produtos de uso final. No setor químico, ou pelo menos a indústria química, nós costumamos nos apresentar como a indústria das indústrias. Por quê? Porque a indústria química ela está na base
das principais cadeias produtivas. Se nós imaginarmos, por exemplo, os setores têxteis, as fibras têxteis baseadas em polipropileno e outras fibras sintéticas, todas elas com origem na química. Se imaginarmos a construção civil, desde o tratamento ou da produção ao tratamento do aço, assim como aditivos para concreto, cimento, etc. Depois, logicamente, mais adiante, na fabricação dos tubos de PVC, nas tintas, o universo é gigantesco. A indústria química brasileira ocupa a 6ª posição no mundo, atrás de potências como Estados Unidos, China e Alemanha. Mas apesar de ocupar a 6ª posição, nós ainda dependemos muito da importação de produtos químicos. Então a indústria química brasileira tem alguns desafios nesse momento. E eu queria destacar pelo menos 3. Seria aumentar a nossa capacidade produtiva local, aumentar a nossa produção local e com isso diminuir um pouco a nossa dependência, incorporar os conhecimentos da indústria 4.0 e, por fim, eu destacaria também incorporar os novos processos, as novas tecnologias verdes, tecnologias limpas que têm sido desenvolvidos nos principais centros de pesquisas do país. O Brasil tem praticamente um DNA, né, para a indústria química, né? Nós temos água, que é super relevante para todos os processos químicos, ou como insumo até para a produção de uma série de produtos, mas nós temos óleo, nós temos gás, nós temos tecnologia, nós temos capacidade instalada. Então tem muita coisa boa para acontecer no Brasil. Eu sou um otimista e muitas das coisas boas que vão acontecer com o Brasil seguramente terão o seu pé ou a sua base na química. Quais são os marcos da pesquisa em química no Brasil? E como será que a comunidade científica interage e colabora com o processo de ensino e aprendizagem dessa ciência exata? E sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Fernando Gallenbeck, ele que é ex-presidente e conselheiro da Sociedade Brasileira de Química. Professor, bem-vindo ao Ciência é Tudo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Vamos falar então sobre a pesquisa em química no Brasil, mas primeiro eu quero falar um assunto que é um tanto polêmico, né? Afinal de contas, a gente pode dizer que a química é uma ciência exata ou isso é algo que a gente fala exclusivamente aqui no Brasil? Não, a química não é uma ciência exata e, de fato, hoje se reconhecem muito poucas ciências como exatas. Uma ciência exata tem postulados, teoremas e resultados exatos. As ciências ligadas à natureza, à matéria, elas têm muitas incertezas sempre. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Certo, bom esclarecer, é importante da gente falar sobre isso. Agora, professor, quando a gente fala da pesquisa em química aqui no Brasil, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do histórico, como é que ela vem se desenvolvendo, como é que o Brasil hoje é visto dentro desta área. A pesquisa em química no Brasil tem se desenvolvido bastante bem. Ela tem raízes no passado, né? José Bonifácio de Andrade de Silva fez descobertas importantes, mas ela realmente cresceu a partir da época da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, ela tem uma boa presença internacional, os pesquisadores brasileiros publicam seus resultados em periódicos de bastante prestígio, muitos pesquisadores brasileiros são reconhecidos pelos seus pares de outros países. A pesquisa química interage bastante no Brasil com o setor industrial, o que no Brasil não é muito comum, né? No Brasil existe ainda bastante afastamento em muitas áreas. Então, eu diria que a ciência tem se desenvolvido bastante bem, ela está distribuída pelo país. Eu tenho a impressão que essa tendência de crescimento qualitativo e quantitativo continua, e isso também está de acordo com o que acontece nos países mais desenvolvidos. Tanto a pesquisa química como
as atividades industriais químicas, elas crescem em toda parte. Quando o senhor fala da indústria química hoje, quais são os principais desafios? O Brasil tem um déficit importante no balanço de pagamentos do setor químico, ou seja, nós consumimos muito mais do que produzimos, e esse déficit do balanço de pagamentos, ele poderia ser atenuado por políticas mais adequadas. Eu dou um exemplo muito simples. O Brasil tem como produtor importante de petróleo e gás e, mais importante, como produtor de biomassa, né? Um grande produtor de biomassa, excelentes possibilidades de atuar no setor químico industrial, bem melhores que o que é feito atualmente, e ainda com um ponto muito forte, muito positivo, que é o seguinte: petróleo e gás tendem a diminuir, desaparecer, perder sua importância, pelo menos. E, nesse caso, nós deveremos ver a ascensão da biomassa como fonte de matérias-primas, além de alimentos, além de energia. Tudo isso é possível. E, dessa maneira, o Brasil pode ter uma posição muito privilegiada na transição pela qual o mundo vai passar para a bioeconomia, para uma economia sustentável. Esse é um ponto importante que eu até ia falar, como é que a gente consegue garantir a sustentabilidade em meio a essas atividades. Então, esse já é o caminho. Nós temos as condições. Nós precisamos construir com mais clareza, com mais força o caminho. Essa construção passa em grande parte pela pesquisa, isso é fundamental. Muitas coisas nós já sabemos como fazer, outras coisas nós temos que aprender a fazer, porque são coisas que não são feitas em parte nenhuma do mundo hoje. Temos também que trabalhar muito com a formação de pessoal, né? Isso é fundamental. Não é possível ter atividade produtiva de boa qualidade e rentável, sustentável, se ela não for tripulada com gente bem preparada. Então, há elementos para nós construirmos o caminho. Eu diria o seguinte: o berço esplêndido nós já temos. Nós temos as bases. Agora nós precisamos construir sobre elas. Quando a gente fala da pesquisa química para o desenvolvimento do país, o que o senhor tem a falar sobre isso? De que forma ela vem a contribuir? Ela contribui, tem contribuído através de esforços feitos em várias áreas de pesquisa. Então, por exemplo, o Brasil tem uma biodiversidade fantástica, que é um tesouro que nós temos e tem de ser preservado, não é? Biodiversidade, em qualquer parte do mundo, é fonte de riqueza, é fonte de moléculas, muitas vezes preciosas. Só que ninguém sabe onde muitas delas estão. Ninguém sabe quais são as fontes. Isso a gente vai descobrindo o tempo todo. O tempo todo surgem novas moléculas, muitas vezes da biodiversidade. Essa é uma área em que o Brasil tem grupos excelentes, seja trabalhando com a biodiversidade terrestre, seja com a biodiversidade oceânica, né, dos mares. E nós temos já um acervo de recursos enorme para isso. Uma outra área é de química de materiais. Muitas das coisas novas hoje dependem de materiais. Muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, mas não conseguimos fazer, dependem de materiais. E muitas vezes de materiais que têm que ser criados. E uma vez sendo criados, esses materiais podem produzir até novas atividades econômicas. Isso já tem acontecido. Nós temos bons exemplos de resultados de pesquisa bem fundamental,
conhecimento químico, que a gente podia dizer que é puro, mas que o pesquisador percebeu que aquilo poderia se transformar num produto, poderia se transformar numa atividade econômica, poderia se transformar em empregos, né? Que nós precisamos de empregos nesse país. E isso tem acontecido também. Existe bastante atividade na área de aproveitamento de resíduos agrícolas, resíduos de alimentos, ou seja, muita coisa que poderia estar indo para o lixo, pode ser aproveitada e ser transformada em produto, às vezes valioso, e existe um bocado de trabalho feito aqui, também com resultados importantes. Agora, quando eu digo que nós temos resultados, eu tenho sempre que complementar, mas temos que fazer muito mais, né? E existe espaço para nós fazermos muito mais. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com o professor Fernando Gallenbeck, ele que é ex-presidente e também conselheiro da Sociedade Brasileira de Química. Professor, muito obrigada, viu, por esse papo. Eu agradeço, Karina. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!